Eu voltava da faculdade no dia 19 de maio de 2009, quando a minha moto ficou presa num buraco na via, quase chegando na minha casa. Ela ficou presa e eu continuei na velocidade que ela estava antes. Então o capacete se soltou e eu bati a cabeça com muita força contra o chão. Logo em seguida eu fui levado para o hospital, os vizinhos perceberam, inclusive minha tia passou no local e eu fui levado para o hospital da nossa cidade, ainda consciente. Cheguei um pouco desorientado, ainda agressivo, não estava bem entendendo bem o que estava acontecendo, só sentia assim muita dor e percebi que alguma coisa de muito errada tinha acontecido comigo. A princípio, eu fui tratado como se eu tivesse alcoolizado. Eles pensaram que eu tivesse de repente alcoolizado porque eu não tinha nenhum outro ferimento grave externamente. Eu tinha só um talho aqui na cabeça, um pouquinho de sangue no cabelo, mais nada. Mas depois, fazendo exames mais minuciosos, que foram perceber a real gravidade da situação, que era um traumatismo crânioencefálico. Procederam me colocando em coma induzido, me sedaram para que eu parasse com as convulsões. Eu havia tido 3 convulsões, uma no caminho, uma no local do acidente mesmo e outra já no hospital, e eles acharam por bem preservar o meu sistema nervoso central, porque só essas convulsões já poderiam fritar o cérebro de qualquer ser humano. Então, logo no dia seguinte, pela manhã, eu fiz uma cirurgia que foi para tirar um coágulo que havia se formado dentro da minha caixa craniana. Eles retiraram um coágulo aqui desse lado para que eu pudesse não ter realmente a massa encefálica esmagada por esse coágulo e não morresse dentro das primeiras horas. A situação com o meu cérebro ficou controlada, mas depois eu desenvolvi a infecção do cérebro, que é o que a gente chama de encefalopatia séptica. Depois, com muita dificuldade, ela foi controlada também. Então eu comecei a desenvolver complicações que a pessoa que tem TCE pode vir a sofrer. O chefe da UTI conta que parece que eu li o livro de medicina, porque eu vim tendo todas as complicações que é possível que alguém com esse quadro tenha. Quando acontece isso, realmente é o momento mais difícil. O pulmão começou a reclamar, começou a se complicar por causa daquela circunstância. Depois a pneumonia começou a se desenvolver no meu pulmão, e essa pneumonia que foi desenvolvida ali começou a se espalhar por todo o meu corpo, até que eu ficasse com infecção generalizada, ou seja, a infecção se espalhou por todos os meus órgãos e pelos meus tecidos através da corrente sanguínea. Nisso, as bactérias começaram a vencer o meu corpo, até que eu entrasse em falência múltipla de órgãos. Elas foram comendo os meus órgãos até que um a um parasse de funcionar. O médico-chefe conta que eu tinha aproximadamente 85 a 90% de risco de morte. Eles chamaram minha família, disseram que não havia mais nada que pudesse ser feito, que provavelmente naquela noite eu iria a óbito. E quando eles contavam isso para minha família, minha mãe parecia que não acreditava naquelas coisas, não assimilava, porque ela tinha fé que o Senhor ia operar um milagre. Todas as pessoas, elas se moveram muito, inclusive elas lideraram uma campanha de oração. Houve uma mobilização em toda a nossa cidade. A cidade parou para orar. As pessoas paravam os cultos para clamar pela minha vida. O povo da minha cidade, lá em Itaperuna, começou a fazer vigílias, as pessoas jejuavam. Tinha gente que acordava no meio da noite para... Deus, eu não sei se o Senhor existe, mas se é que o Senhor existe, cura esse rapaz. Era a oração que algumas pessoas fizeram e eu vi muitas delas se rendendo ao Senhor Jesus por conta de tudo que Deus fez na minha vida, do milagre grandioso que Ele operou. Quando eu fui curado, eu me lembro que foi uma comoção na cidade, no hospital. Todos à minha volta puderam ver a glória do Senhor na nossa vida, puderam ver o poder de Deus operando ali diante deles. O médico conta que quando eu fui curado, naquele instante, meus parâmetros mudaram completamente, meus órgãos voltaram ao aspecto e forma normais, meu pulmão passou a funcionar normalmente, as lesões que tinham cortado toda a minha massa encefálica, elas simplesmente desapareceram, porque maior é o Deus em quem nós cremos e Ele está disponível a cada um de nós para realizar coisas incríveis e sobrenaturais. No primeiro momento que eu acordei, quando eu abri os olhos,
eu não sabia onde eu estava, o que estava acontecendo. Então a minha mãe, orientada pelos médicos, começou a me contar a história, até que eu fui tomando consciência da realidade, minha memória foi sendo ali nos primeiros dias já ativada. Eu fui lembrando dela, lembrando de quem era eu, lembrando de quem era o Senhor. E quando acontece isso, eu comecei a me lembrar que eu tinha um Deus também. Então o Senhor me dá uma oração, Ele me deu uma música. Essa música ela veio a ser a música tema do CD e DVD Meu Milagre, que nós gravamos 2 anos depois, em 2012. Mesmo em meio a lutas, até em meio ao vale, eu posso crer que meu Senhor me erguerá. Quando eu acordei e Deus me deu essa música também, eu não tinha condição alguma de cantar. Era para mim angustiante, com certeza, porque desde muito jovem, desde bem pequeno, eu senti que eu havia nascido para cantar a minha fé e eu sabia que esse ia ser um instrumento poderoso que o Senhor ia usar, no qual o Senhor ia usar a nossa vida, e realmente assim foi. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Quando eu comecei a ter fé que Deus ia restaurar a minha voz, mesmo vendo ali na internet que pessoas que faziam a traqueostomia, que era o procedimento que eu havia feito, mesmo tendo todas essas condições para não acreditar, essa tendência a não crer, eu tinha tudo para realmente não acreditar que ia acontecer um milagre na minha voz, mas Deus fez um milagre e minha voz hoje, para a glória do Senhor, ela é maior do que era antes. Eu tenho mais extensão, mais potência, mais brilho, tudo para a glória do nosso Deus, que é quem opera todas as coisas. A fé, com certeza, o meu relacionamento com Deus ele se aprofundou. É como diz a palavra em Jó 42. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas depois que Ele me curou e que me restaurou dessa forma tão milagrosa, tão completa, os meus olhos puderam ver o Senhor na minha vida. O meu recado para você que precisa de um impossível, seja na área da saúde ou em qualquer outra área, seja, quem sabe, nos seus sentimentos, na sua vida emocional, na sua vida financeira, no seu ministério, é o seguinte: creia, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Eu sou a prova viva disso, que nosso Deus, Ele ouve a oração do povo dEle e Ele tem poder para ressuscitar os mortos.